E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho aqui no Livrocast. Hoje eu estou aqui com a Nicole para a gente dar uma olhada nesse livro Empatia Assertiva da Kim Scott. Olá, pessoal. Prazer estar no Livrocast. E bom ter você aqui, Nicole. Bom, a Kim Scott, nesse livro, ela fala sobre uma coisa que é, tipo, o pesadelo de muita gente. É verdade. Principalmente para quem tá em cargo de liderança, né? Essa coisa de como dar feedback honesto sem parecer, sei lá, um ditador. É tipo sem ser aquele chefe durão, né? Sem ser general. Isso. E logo de cara, ela já coloca a gente pra pensar com uma história da vida dela. É isso. Sabe aquele chefe que só sabe gritar? Ah, você vê. Pois é, a Kim teve um desses. Nossa, que certo. E o pior, ela foi acidentalmente copiada num e-mail. Acidentalmente. Onde o chefe tava falando mal dela pelas costas. Não. Ela só, que situação. Que situação, hein? De cair o queixo. Totalmente. E essa experiência, como ela mesma conta, foi tipo um dos motivos, né? Pra ela querer ter um ambiente de trabalho completamente diferente na empresa dela. Ah, entendi. Faz sentido. A Juice Software. Ó. A ideia era ter, sei lá, um lugar onde as pessoas se sentissem mais à vontade, sabe? Um clima positivo, né? Onde todo mundo gosta de trabalhar e se dá bem. Utopia, né? Tipo isso. Legal. Só que, buscando esse paraíso astral, Aham. ela acabou cometendo erros, né? Normal, né? Todo mundo é. Mas, tipo, no outro extremo. Ah, Você entendeu? entendi. Ela conta que, pra evitar conflitos, ela deixou de dar feedback honesto e direto pra equipe. Interessante. Principalmente quando o trabalho não tava lá, essas coisas. Ela meio que engoliu alguns sapos. Entendi. Trouxe o set da Motis. Entendeu? Meio que a história do Papa. Bob. Cara super gente boa, querido por todos. Currículo impecável. Ótimas referências. Uau. Só que o trabalho dele era, vamos dizer, bem problemático. Teve um caso de um documento. Um documento? Que ele passou semanas elaborando. Nossa, semanas, E no final das contas, era uma confusão sem tamanho. Caramba. E o que ela fez? E o que me chamou a atenção foi que a Kim percebeu na hora que o próprio Bob sabia que o trabalho não estava bom. Sério? Ele estava, tipo, visivelmente envergonhado, pedindo desculpas, sabe? Ajeitada. E ela, em vez de dar um toque, e elogiou o bom começo. Elogiou? E se ofereceu para ajudar a finalizar o documento. Caramba. Mas por que ela fez isso? Ela justificou essa atitude dizendo que gostava do Bob, que ele estava à beira de um colapso e que, sei lá, pelo currículo e pelas referências, devia ser só uma fase ruim, mas no fundo, ela era fugindo do confronto, né? É verdade. Entendeu? Entendi. Fugindo da treta. Isso. E essa fuga, que no começo parecia inofensiva, né? Acabou criando, tipo, um efeito dominó de problemas. Exatamente. Como uma bola de neve, né? Touro. Vai crescendo. O Bob, em vez de melhorar, continuou entregando trabalhos meia boca, Caramba. achando que estava tudo certo. Puxa vida. E o pior, a equipe, vendo a Kim aceitando trabalhos ruins sem questionar, começou a se desmotivar. Faz sentido. Afinal, se a chefe não tá nem aí pra qualidade, porque eles deveriam se importar, né? É verdade. O clima na empresa foi ladeira abaixo. Que pena. E a Kim, presa nesse ciclo de evitar o confronto, foi se frustrando cada vez mais. Nossa. Era como se um peso fosse se acumulando nas costas dela. A cada trabalho mal feito, a cada prazo perdido. Puxa, que situação, hein? Pois é, a situação chegou num ponto insustentável. Insustentável. A ponto da Kim ter que demitir o Bob. Nossa. E aí, no meio da conversa, ele solta a pergunta que muda tudo. Que pergunta. Por que ninguém me falou antes? Nossa. Essa pergunta, por que ninguém me falou antes? É um soco no estômago, né? É mesmo. De arrependimento. Tá bom. A ficha da Kim caiu. Ela viu que, ao evitar o confronto, não só prejudicou o Bob, como também a si mesma. E a toda a equipe. É verdade. E pra piorar, a Juice Software. A empresa dela? Que ela idealizou com tanto carinho. Acabou fechando as portas um tempo depois. Caramba, que triste, né? A história da Kim e do Bob é um exemplo dramático, mas que serve de alerta pra gente. É verdade. Engolir sapos e evitar conversas difíceis, mesmo com a melhor das intenções. Pode ter consequências sérias. Tanto a nível individual, né? Sim. Quanto coletivo. É verdade. E o mais interessante é que depois dessa experiência, a Kim foi trabalhar no Google
e encontrou uma cultura totalmente diferente. Em 2004, ela estava precisando de um trampo, né? E entrou em contato com a Sheryl Sandberg, uma ex-colega da faculdade que já estava no Google há uns anos. E o que me impressionou foi que, mesmo com toda a liberdade e autonomia que o Google dava para os funcionários, a Sheryl mantinha uma cultura de feedback constante e transparente com a equipe dela. Interessante. Parecia que lá as pessoas não tinham medo de dar e receber feedback, sabe? Legal. E isso contribuía para um ambiente de alta performance, né? E ao mesmo tempo respeitoso. Que bacana. Exatamente. É nesse contexto que a Kim tem a oportunidade de aprender e aprimorar as habilidades de liderança dela, desenvolvendo o que ela chama de empatia assertiva. Empatia assertiva. Parece meio contraditório, né? Como você pode ser assertivo, tipo, firme e direto na comunicação, sem deixar de lado a empatia. Pois é. Aí que a Kim Scott traz uma sacada genial. Ela defende que a empatia e a assertividade não são forças opostas, mas sim complementares. Ser empaticamente assertivo significa que você se importa de verdade com a pessoa, com o bem-estar dela. Mas, ao mesmo tempo, você é claro e direto no ato de apontar falhas, dar feedbacks construtivos e deixar as expectativas claras. Então, em vez de fugir do confronto com medo de magoar, a gente deveria encarar essas conversas difíceis como oportunidades de crescimento, tanto para quem dá o feedback quanto para quem recebe. Isso. Na mosca, a Kim usa uma analogia interessante no livro. Ela compara o feedback com um presente. Se você se importa com a pessoa, você vai dar um presente que ela realmente precisa e vai gostar, mesmo que não seja algo fácil de ouvir na hora. Faz sentido. A gente costuma evitar dar feedback negativo porque teme ser rejeitado. Mas se a gente muda essa perspectiva e entende que o feedback honesto, mesmo crítico, pode ajudar a pessoa a crescer e se desenvolver. A gente começa a ver o feedback como um ato de cuidado e não de ataque. Perfeito. E a Kim destaca que a forma como você dá o feedback, né, é tão importante quanto o conteúdo em si. Ela defende que a gente precisa ser radicalmente sincero, ou seja, expressar nossa opinião de forma clara e direta, sem rodeios ou eufemismos, mas sempre com respeito e empatia. Radicalmente sincero, gostei da expressão. Mas como a gente coloca isso em prática? Tem algum exemplo no livro? Claro, a Kim descreve uma técnica que talvez você já conheça, chamada sanduíche de feedback. Ah, o famoso sanduíche. Basicamente é começar com um ponto positivo, depois apresentar a crítica, e finalizar com outro ponto positivo. Ou uma demonstração de confiança na capacidade da pessoa de melhorar. Então, em vez de simplesmente dizer, seu relatório está horrível, precisa refazer tudo, a gente pode dizer, gostei da pesquisa que você fez para o relatório, você se dedicou bastante. No entanto, a estrutura do texto precisa ser melhorada para que as informações fiquem mais claras e organizadas. Tenho certeza que com alguns ajustes ele vai ficar ótimo. É essa a ideia. A crítica fica embalada, né, por mensagens positivas, que reforçam a sua consideração pela pessoa e a sua crença no potencial dela. E como a gente incentiva essa cultura de feedback dentro da equipe? Afinal, não adianta só a gente, como líderes, saber dar feedback. O ideal é que todo mundo se sinta à vontade para dar e receber feedback abertamente. Com certeza. A Kim sugere algumas estratégias bem interessantes, como tornar o feedback uma prática regular. Tipo, em vez de esperar por uma avaliação formal, incentivar o feedback constante, tanto entre colegas de trabalho quanto entre líderes e liderados. Outra dica é criar um ambiente seguro e acolhedor, deixando claro que o feedback é bem-vindo e que todos, inclusive o líder, estão abertos a receber críticas e sugestões. E, por último, usar ferramentas e métodos que facilitem esse processo, como plataformas online para coletar feedback anônimo, rodas de conversa, né? Ou até dinâmicas em grupo para tornar o processo mais leve e interativo. Gostei dessas dicas. Acho que o grande desafio é mudar a mentalidade, né? Superar aquela ideia de que feedback é sinônimo de crítica negativa e começar a enxergar o feedback como uma ferramenta poderosa para o crescimento, tanto individual quanto coletivo. Totalmente. A Kim defende que, quando a gente cria uma cultura de feedback forte e autêntica, todo mundo sai ganhando. Os indivíduos se desenvolvem, os times ficam mais unidos e eficientes. E a empresa como um todo colhe os seus frutos dessa sinergia. Isso aí. E você, o que mais te marcou no livro até agora? Tem algum insight que você grifou? Olha, o que mais me impactou foi a ênfase que a Kim coloca na importância da autoconsciência na hora de dar feedback. Ela argumenta que antes de apontar o dedo para o outro, a gente precisa se olhar no espelho e se perguntar: quais são meus vieses? Quais são minhas expectativas em relação a essa pessoa? Como o meu estado emocional pode estar influenciando a minha percepção? Verdade. Muitas vezes a gente projeta nos outros as nossas próprias inseguranças e frustrações, e isso pode acabar comprometendo a qualidade do feedback que a gente dá. Exato. A Kim sugere que a gente faça um exercício de autoavaliação antes de dar feedback, para garantir que a gente esteja sendo justo e imparcial. E principalmente que a gente esteja agindo com a intenção genuína de ajudar o outro a crescer e se desenvolver. E como a gente aplica esses conceitos de empatia assertiva na vida pessoal fora do trabalho? Será que funciona?
Essa é uma ótima pergunta. A Kim argumenta que os princípios da empatia assertiva são universais e podem ser aplicados em qualquer tipo de relacionamento. Com amigos, familiares, com quem a gente se relaciona amorosamente. Afinal, em qualquer relação a gente precisa se comunicar de forma clara, honesta e respeitosa. Com certeza. A gente costuma ser mais cuidadoso com as palavras quando se trata de amigos e familiares, né? Mas às vezes, por medo de gerar conflito, a gente acaba engolindo sapos, deixando de expressar o que realmente pensa e sente. E isso, no longo prazo, pode gerar ressentimento e prejudicar a relação. A Kim defende que se a gente se importa com a pessoa, a gente deve ser honesto com ela, mesmo que a verdade seja difícil de ouvir. Mas é importante ter em mente que honestidade não é sinônimo de grosseria. A gente pode ser sincero sem ser cruel. É como aquele ditado: fale a verdade com amor. Perfeito. Empatia assertiva é justamente isso. Unir a verdade à compaixão, à franqueza, ao cuidado, à assertividade à gentileza. Bom, pensando em tudo que a gente conversou sobre essa coisa de empatia assertiva, Como a gente pode começar a aplicar isso no dia a dia? Tipo, por onde começar? Boa pergunta. Tipo, tem algum passo a passo, alguma dica? Uma dica que eu achei bem legal da Kim Scott é prestar mais atenção em como a gente se comunica com as pessoas. Tipo, observar como a gente reage a certas situações, como a gente expressa nossas opiniões, como a gente lida com feedback, tanto positivo quanto negativo, sabe? Ok. É meio que um exercício de autoconsciência. Tipo, se a gente não se liga nos nossos próprios padrões de comportamento. Fica difícil de mudar, né? Exatamente. A gente tem que, tipo, se perguntar, tô sendo honesto comigo mesmo e com o outro, minha comunicação tá clara e respeitosa, tô aberto a ouvir o que o outro tem a dizer, mesmo que seja uma crítica. É isso aí. E se a gente perceber que precisa melhorar em algum ponto, qual o caminho? Buscar ajuda profissional, ler mais sobre o assunto. Olha, tudo isso pode ajudar, com certeza. A própria Kim Scott disponibiliza no site dela vários materiais extras sobre o livro, tipo exercícios, artigos, vídeos. Mas além disso, acho que o mais importante é se desafiar a sair da zona de conforto e praticar empatia assertiva no dia a dia, sabe? Botar a mão na massa. Tipo, na prática, como a gente faz isso? Me dá uns exemplos. Começa com pequenas atitudes, tipo expressar sua opinião de forma mais clara e direta. Mesmo que seja algo que você não concorde, em vez de ficar em cima do muro ou concordar só por educação, você pode dizer, sei lá, olha, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu penso diferente. Aham, entendi. Ou então dar feedback honesto para as pessoas que você se importa, mesmo que seja um feedback negativo, em vez de evitar o confronto ou fazer a linha fofoca de corredor, você pode chegar na pessoa e falar, olha, eu percebi que você tem feito isso e acho que isso pode estar te prejudicando. Verdade. E por último, receber feedback com mais abertura e humildade. Em vez de ficar na defensiva ou justificar seus erros, você pode simplesmente dizer, obrigado por me falar isso, vou refletir e tentar melhorar. São coisas simples de se falar, mas que exigem uma baita mudança de mentalidade, né? Pois é, mas como a Kim Scott mostra no livro, essa mudança é possível. E os benefícios da empatia assertiva são enormes. Quando a gente se comunica de forma autêntica, honesta e respeitosa, a gente cria conexões mais fortes, resolve conflitos de forma mais eficaz e constrói relações mais saudáveis e duradouras. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse mergulho no empatia assertiva com a gente. Se vocês já conheciam o conceito ou se já tiveram alguma experiência positiva ou negativa com feedback, conta pra gente nos comentários ou nas redes sociais. A gente quer saber a sua história. E fiquem ligados que em breve a gente volta com mais um episódio do Livro Cast, explorando novas ideias e insights para você se desenvolver como pessoa e profissional. Valeu pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.